Então, vamos progredir. Então, comecemos. Bom, paramos aí no último parágrafo das castas, né? Vamos fazendo a leitura. Quem pode fazer para nós? Hoje eu estou sem livro, porque eu esqueci meu notebook lá em Uberlândia. Vamos lá, então. Vai aí, o Amaro, Valquíria, Fran, Lara. Gente. Amaro, faz sua parte, eu fiz a prece. Mas se quiser eu posso ler também. É mesmo, Amaro? Vai pôr seu vozeirão aí pra gente. Então, vamos lá. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação original de sua raça primitiva e o seu sistema religioso. De modo geral, chamava-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Bom, então a situação aí é de orgulho mesmo, né? Orgulho, vaidade absoluta, né? Porque as castas, o que elas vieram trazer? A separação das coletividades. Aí fala para sempre, foi porque é a questão do tempo deles, né? Que viveram aqui. Para sempre no orbe terreno, né? Porque para sempre não existe para sempre. A pessoa pode mudar, né? O espírito pode mudar, mas aqui no sentido do tempo que viveram aqui. Então, as coletividades se separaram. Então, as castas eram o quê? Um resgate do sentimento deles. Era uma expressão do sentimento que eles traziam de longínquas datas. É isso? É isso? Ué, parece, o dá a entender aí que quando eles eram moradores do planeta, né, lá de Capela, que lá existia isso também. E, na realidade, quando ele evoluiu, eles não evoluíram juntos, né? E voltaram para um planeta na mesma condição do planeta deles, que era de expiação e provas. Eu imagino isso. E continuam ainda com a mesma mentalidade. Isso aí é um atraso espiritual, né? É E por aí isso que eles aqui, vieram, né, Leila? por isso que que eles eles vieram, vieram. né? E parece um Que é pouquinho com as onde nossas existe o condições? orgulho, o egoísmo. Oi? Parece um pouco com as nossas condições terrenas? Parece muito. E o problema Nasci, maior é que a gente repete como eles parecem também estar repetindo por várias e várias parece que há uma encarnações. insistência, né? Há uma insistência aí. É, Eles permanecem no mesmo ponto que tiveram lá, que pararam, né? No são orbe. remitentes, né? Como nós, a maioria de nós é. Gente, Né? isso é muito complexo, né? Imagina, o indivíduo, ele não muda fácil. Às vezes você vê uma pessoa, ela adoece, vai para o hospital, ela fica bonzinha, né? Fica ali
aquele agressivo deixa de ser agressivo naquela hora do sofrimento. Mas quando ele melhora, volta tudo de novo. Então, parece que não muda tão fácil, não. O homem não muda tão fácil. O espírito, ele tem que ter mais experiências para mudar. Eu fico até com medo dessa existência, eu achar que eu mudei alguma coisa e não mudei nada. Chegar Cara equivocado, né? e chegar na outra e dar aquela decepção. Eu achei que eu tinha mudado em algumas coisas e tal, mas aí resisti ainda nas mesmas ideias, nos mesmos sentimentos, né? Porque o orgulho é uma doença grave, né? Vamos dizer, é uma enfermidade espiritual. Parece Se estar a gente enraizado, conseguir né? Parece tirar, uma raiz, não é? Daniel, Parece uma raiz, uma coisa que ramifica, né? Daniel, mas você imagina o seguinte, você é, é um flamenguista. Aí alguém chega para você, fala, ó, para você crescer, você tem que deixar de ser flamenguista e aceitar os vascaínos pisotear no você. Ou seja, muito você, difícil, você não vai deixar. Ou seja, porque a gente não quer se submeter a a que para nós transformação. seria A humilhar. humilhação, né? Que os É, ué. nossos olhos Então, parecem humilhação. você imagina o seu guia chega para você e fala, "Ó, Daniel, você, você já está ficando cansado de sofrer. Mas só porque para você crescer, para você progredir moralmente, você precisa de abrir mão de todo esse conforto que você tem, esse conforto material, seja, tem que se tornar uma pessoa humilde, trabalhadora no bem, e você vai sofrer por isso ainda, ou seja, eles vão pisotear no você, vão... Você vai querer, negão? É, é por isso que a gente não abre mão. É porque você sabe que você deve para a lei, então você tem que repor isso. Então, eu falar, não, deixa eu ir aproveitando as minhas materialidades aqui, no futuro a gente vê o que a gente faz aí. Já que eu tenho eternidade pela frente, então, para que eu vou começar a sofrer agora? Deixa para sofrer depois. Ué. A nossa lógica é essa. No começo de uma aceitação, né, entre aspas, a gente pode até começar a convencer alguns que nós mudamos, mas tão logo a gente já volta às mesmas condições, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, colocando em prática, né? Então, eles voltam muito facilmente. Isso no movimento espírita tem muito, né? Às vezes você começa a fazer uma mudança, começa a fazer um trabalho legal e tal, de repente você acha que todo mundo mudou e de repente não mudou nada, né? Você volta, o filme volta do mesmo jeito. Então, a resistência é interna mesmo, não muda fácil. Você tem que dar tempo para a pessoa mudar. Igual educação de filho, é a mesma coisa. Você achar que você dominou seu filho na educação, pela educação. Ah, meu filho é um homem, de repente dá uma decepção. Num tamanho, eu falei assim, não conhecia meu filho, não conhecia essas atitudes dele. Porque você não muda ninguém. Você não muda ninguém, é a pessoa que muda a si mesmo. Aqui é um grande exemplo, né? E ainda tenta convencer, né? Convencer que está certo, que faz isso para o bem, faz isso pelo amor, pela transformação, porque isso é uma elevação, é, é, uma, é um altruísmo, é a ligação com o divino. Ainda você convence certas coisas errôneas que você faz, ou aqui no caso que eles faziam, e tentava ainda justificar que aquilo era realmente algo de elevação.
algo de melhora, né? Então, tentar tapar o sol com a peneira, né? Tapar o sol com a peneira. Nós somos elevados. É porque eu estou nessa escola de yoga, porque eu estou nessa escola de transformação, eu já sou bom. Por isso que a palavra curso é um trem complicado, né? Você faz um curso, recebe diploma, acha que está diplomado, você está mais orgulhoso. Quanto mais você, às vezes, estuda uma certa matéria na sua profissão, quanto mais título ele vai tendo, mais orgulho ele vai tendo. E devia ser o contrário. Quanto mais você aprende, mais você tem em conhecimento, mais você tem que ser humilde, né? Então, mas o saber parece que é uma questão de patrimonial, que diferencia dos outros. Aí é o orgulho presente. Enquanto você não abater isso aí, vai continuar sendo um problema de acesso para o mundo superior. Você não consegue acessar. Você vê o tanto que o negócio é complicado? Observa dentro da nossa casa mesmo, do União e Amor. Qual que é a postura assim, predominante que a gente observa do pessoal que está à frente da casa? Formar pessoas que dê continuidade ao trabalho que está sendo feito. Ou seja, a arrogância, a nossa prepotência é tão grande que a gente acha que está fazendo certo e quer que quem vai nos suceder faça do jeito que eu estou fazendo. Ou seja, é uma prepotência Exatamente. assim, tão... Ou seja, ao invés de deixar... Não, deixa o cara chegar e fazer do jeito que ele acha que deve fazer, mas não. Não, e a gente treina as pessoas para fazer do jeito que eu faço, ou seja, o Mas cúmulo é isso Se não, da... você você falou não tudo. segue, você é excluído. Ué. E dentro da casa espírita isso acontece. Imagina um líder político, então. Igual você está falando que a gente tenta. Falando, não tenta, você faz. Se o cara não fizer, você Você mata. faz Se o cara não fizer do jeito que você acha que tem que ser, manda na matar. política. Ué. E assim a gente vai mudando o mundo desse jeito. É verdade mesmo. Tem coisas que pode até conservar, mas a maior parte tem data de vencimento, né? Tem até atitudes boas, sim, tem coisas Mas é a boas que lei da pode preservar. evolução, né? Todo mundo tem que evoluir para o planeta evoluir, né? Não tem outra saída. A resistência de você deixar um pensamento solidificado, achando que você está com a razão, isso é para pouco. Isso aí tem pouco. Você pegar assim, Kardec é um conhecimento não pessoal, porque aquilo ali não foi pessoal, não foi um trabalho pessoal. Tanto é que ele desmistificou o nome dele, né? Tirou a, a, a frente do nome dele. Ele colocou um nome que tinha pouco conhecimento relacionado, foi dele mesmo lá atrás, mas precisava de um código. Mas não venerado. Tanto é que ele nem aparece como tal, porque ele poderia estar dando psicografia. Eu sou o Kardec, né? Eu vim aqui, gente, vocês lembram de mim aí, dá valor nas minhas obras, nada disso. É como Deus coloca a Ele veio em natureza. pessoa, né? Para É, exemplificar, não, personificar a e se a conduta. obra, e se a obra fosse boa, ela continuaria. É. Ele não continuou. Igual a escola que vai citar, que é a escola materialista, ela sucumbiu, porque ela viveu poucos anos, porque não tinha elementos para sobreviver. Agora, a doutrina que atravessa séculos, né, milênios, realmente, se ela tem fundamentação, uma estrutura de lógica, aí sim, ela prevalece. Mas aquele pensamento que você deixa, que tem pensamento lógico, ele prevalece. Se não tiver, meu amigo, ele se dissolve. Não tem por que você fazer um tratado
para que aquilo permaneça. Ainda bem que as leis humanas elas são assim, mutáveis. A lei divina ela é imutável, mas a lei humana ela é mutável. Os pensamentos humanos são mutáveis, são crescentes, são assim, de mudanças de filosofia, de ponto de vista, né? Então, por aí. Mas aqui não foi o caso deles. Eles queriam que prevalecesse a ideia e estavam convencendo que era uma ideia boa, né? Então vamos lá para frente, os rajás e os párias. Quem que é pária aqui? E quem que é rajá? Não tem nenhum não, né? Sou pária. Sou pária. Continuemos aí, então. Essa é humilde, viu, Daniel? Essa é humilde de tanto ser orgulhosa. Eu sou orgulhosa de ser humilde. E humilde de ser orgulhosa. Então vamos lá, né? Os rajás e os párias. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais, do seio do grande povo de iniciados e profetas. Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. A realidade, contudo, é que os rajás soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes, ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados, do alto de seus palácios resplandecentes, volvem aos mesmos caminhos cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização do espírito. Eu não sou pária mais não, viu? Não, nunca foi, não. O que na verdade, então, o que estava acontecendo é que o orgulho estava de volta, né? Na órbita terrena. Todas essas diferenças sociais, religiosas, filosóficas, esses temas eram um resgate desse orgulho aí, infeliz, desmedido, desse povo que veio de lá.
Então, os arianos da Índia não se compadeceram do povo que estava aqui, não ficaram assim com dó, não. Chegou com o mesmo desejo de lá, o mesmo comportamento de lá, veio e não quis ouvir, não. Para ter ouvido, tinha que pedir pelo amor de Deus, né? Para ouvir, para ser visto. E era realmente punido, né? Severos castigos, punições. Quem ousasse aproximar do rei, quem aproximasse dos representantes. Então, eram bem excluídos mesmo. Então, os aborígenes do lugar, da terra, eram um povo de baixa qualidade. Para eles, eram realmente animais, né? Vamos dizer assim. Até hoje, o que acontece? Vou falar. Não, estava pensando, se a gente for pensar enquanto aborígenes, isso não é só um problema do hinduísmo, não. Isso acho que é generalizado, né? Quando a gente olha para os nossos, por exemplo, também são pessoas que são excluídas, né? Que não são tratadas como deveriam. Eu não vou dizer que seria a escória aqui, né? Mas, assim, são pessoas desprivilegiadas, né? Pela sociedade, pelos que não são, né? Originários mesmo. Então, eu acho que é o reflexo da Índia no mundo, né? Nesse sentido. Tem uma herança aí, né? Uma herança que a Agora, gente lendo aqui uma coisa que eu fiquei em dúvida, essa questão da reencarnação, quando fala aqui dos rajas e dos párias, é porque fica bem dividido, né? Ele fala que, inclusive, essa questão do... Nem parece que o hindu, né, é alguém que conhece de reencarnação muito mais que as outras sociedades. Mas aí eu me pergunto, mas não muda isso? Um pária não vem como rajas e o contrário também, um área, né? Párias e rajadas, você está me confundindo. Porque eu falo, isso não muda, ele não vem em algum momento para esse ciclo mudar, entendeu? Aí eu fico me perguntando, será que o orgulho é tanto que ele vem como pária e às vezes tem vergonha de si mesmo e acha que tem que estar naquela situação e no momento, numa reencarnação futura, volta como... Eu fiquei Não, aí dúvida, aqui mostrou essa alternância, né? Essa alternância, ela existiu, né? Que os reis, os rajás, voltavam como pária. Aqueles que montavam os pescoços do elefante lá, né? Que estava no torso do elefante, cheio de pedrarias, ele volta como um pária, com a dor, até coloca aqui, com os avatares, o pretérito tem avatares de amargas provações expiatórias. Então, quer dizer, com muito sofrimento. Avatares seria o quê? O retrato do homem de lá de trás, só que modificado não no dorso mais do elefante, mas como um aborígene, por exemplo, alguém de baixa classe. Hoje acontece aqui conosco, né? Isso muito presente, né? Quem éramos no passado? Quem somos do passado, né? A gente vê esses mendigos, pessoas que estão jogadas na rua, o que você acha que eles eram? Né? Então, possivelmente, não tinham o hábito da responsabilidade, quando tinham a riqueza. E hoje eles estão na pobreza, no esquecimento, na indiferença das pessoas. Com certeza aqui é o mesmo quadro, é o mesmo quadro. Voltavam a situações de inferiores, justamente para ter esse crescimento espiritual. Agora, muitos voltaram, né, melhores para a vida espiritual deles no planeta de origem. Mas uma boa parte ainda permanece aí resistente. Tomara que não sejamos esses, né? por quantas vezes a gente precisa passar por esse ciclo, né? Essa que é a pergunta. Às vezes
A gente vê muito caso, né? Às vezes você conhece uma pessoa, ou está tão próximo de uma pessoa que vive uma realidade tão difícil e às vezes tem um orgulho absurdo que fala, né? Não parece que vive dessa realidade. Eu acho que é muito nesse sentido, né? Por quantas vezes a gente precisa se submeter a esse ciclo até que a gente consiga abstrair alguma coisa, né? Aprender alguma coisa disso tudo. É desafiador, né? A minha avó falava que antigamente que era muito mais fácil ser pobre do que ser rico, e aí agora acho que eu entendo um pouco as coisas do que ela fala. Ela fala, ser rico não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, e se ficar pobre um dia é muito difícil de aprender a viver. O pobre já nasce sofrendo, ela fala assim, então ele já aprende muita coisa. Aí eu fiquei pensando o que é a resignação, né? E aí foi o que o Amaro disse aí antes, essa questão do aprender, né? Do ter muito e falar, não, largo tudo e vou. Lembrei de São Francisco, eu falei, é difícil. É difícil ser São Francisco, assim, porque quando você já não tem, vida que segue, né? Agora, quando você tem, você fala, então. Né? Mas sabe que uma coisa que eu acho muito interessante também, Valquíria, que, igual, por exemplo, agora de manhã mesmo, eu fazer a minha caminhada, então aqui na Praça São Pedro, sempre tem pessoal que dorme ali. Né? Hoje, por exemplo, tinham 2. Então, quando eu estou... A minha caminhada de manhã, na verdade, Terapia. é uma terapia que eu faço. Então, uma coisa quando eu observo, hoje tinha 2 dormindo lá, então, o que me vem à cabeça, eu sempre agradeço muito a Deus pelas decisões que eu tomei que me fizeram chegar onde eu estou, porque eu podia muito bem estar deitado lá no lugar deles. Podia. Bastava que eu, diante das opções que eu tive, das escolhas que eu tive no passado, não só nessa encarnação, em encarnações anteriores mesmo, mas nessa encarnação. Por exemplo, se uma decisão que eu tomei de fazer uma coisa, se eu tivesse optado por outra, eu poderia nem estar aqui em Uberlândia, eu poderia estar lá na Galena, bebendo minhas cachaças lá e mendigando. Então, é uma coisa assim, e a gente está tão assim, no fio da navalha, que uma decisão que você tomar que Pode ser fatal. não seja uma decisão conveniente, você está fadado a continuar, a mendigar a vida toda. Então, uma decisão mal tomada pode comprometer toda a sua encarnação. Então, quando eu vejo eles lá, igual hoje, um deles, por exemplo, todo dia ele vai na caçamba de lixo que tem aqui em frente ao CACS e pega lá o resto de comida, ele pega as marmitas, as sobras das marmitas, e aí ele quebra um pedacinho do isopor, nem colher ele usa. Ele pega um pedaço do isopor e ali de manhã, agora, era 7 e um pouquinho, está lá tomando o café dele, é a comida que ele pega lá na caçamba. Então, aí eu fico pensando, puxa vida, eu podia estar fazendo isso aí, não estou por quê? Não é porque eu sou melhor do que ele, é porque a decisão que eu tomei atrás me fez com que eu estivesse aqui, mas eu poderia muito bem estar naquele lado. Você sabe que eu me questiono muito por isso, Amar? Eu penso diferente, eu penso assim, eu não estando na situação dele, será que não é minha hora de... Tipo assim, não quer dizer que a minha vida, as minhas próximas vidas vão ser fáceis, né? Porque hoje, às vezes eu me pergunto, falo assim, nossa, mas a nossa vida no geral, né, é uma vida tranquila, a gente consegue escolher, né, ter o que comer, ter uma dignidade. E aí, quando eu vejo essas pessoas, eu fico pensando, né, será que eu não tinha que estar fazendo mais para amanhã eu não estar nesse lugar? Eu não acho, assim, eu me questiono muito se onde eu estou é merecimento ou é uma prova. Não, sabe? Tipo assim, e o que você está fazendo? Eu já penso exatamente o contrário. Quando eu vejo, me dá um desespero, eu falo, meu Deus, o quão eu estou fazendo para tentar melhorar não só a minha situação, mas a dos outros também. Né? Eu já fico até... Plenamente. Não, mas veja bem, a minha colocação é só que eu poderia, não é o que eu estou fazendo, porque realmente eu tenho consciência de que deveria estar fazendo. Estou falando que, de repente, você hoje pode tomar uma decisão que pode te levar amanhã a estar nessa situação. É isso. Então, eu agradeço muito, principalmente ao meu anjo guardião que me arrastou. Quando você, na oração, você disse que agradece aos nossos amigos por eles não terem desistido da gente.
Ou seja, eu agradeço muito ao meu anjo, que chama Chico Silvério, o nome dele. O meu anjo guardião é o Chico Silvério. Então, eu agradeço ele. Obrigado por você não ter desistido de mim. Porque se ele tivesse desistido, eu poderia estar lá do outro lado, lá mendigando, passando dificuldade. Então, tanto é que, como ele não desistiu, eu consegui chegar até onde eu estou. Então, mas não quer dizer com isso que eu estou fazendo o que deveria estar fazendo. A minha, a minha, a minha Existe um detalhe, é só existe um das detalhe. decisões que eles me ajudaram a tomar que me trouxeram onde eu estou. Não é por mérito nem nada assim, é realmente uma influência deles mesmo, do meu anjo Chico Silvério. E aí, Valquíria, você não preocupa não, porque quando a gente começa a subir o morro, a gente começa a enxergar mais, né? Quando você sobe a montanha, você começa a enxergar mais. Enxergando mais, Deus é justo. Deus é justo, né? Claro, se você tiver pendência, essas pendências, elas têm que ser sanadas por você mesmo. Você vai ter a consciência de voltar para arrumar a casa. Então, não existe uma ascensão ao mundo espiritual superior sem você resolver as pendências. Você mesma toma a iniciativa de mudar aquilo que ficou sem arranjo, sem a mudança, né? Agora, não existe castigo divino, né? Ah, não, agora é a sua vez de passar por expiação sem ter vínculo com aquilo. Se você tiver vínculo com o erro, claro que você mesmo vai querer a mudar isso, né? Então, daqui para frente, outra vida, outra história. Agora, a gente vê um caso desses que estão jogados, né? Estão, de certa forma, por opção, de certa forma, não, é por opção mesmo. É o que o Amaro falou, ali decidiu a ficar nas condições que ele está. O que nós podemos fazer? Tentar mudá-lo, tentar resgatá-lo, porque parece que a caridade ela não teria muito efeito aí, ou teria muito efeito. Qual que seria o efeito da caridade perante um caso desse que é resistente, que não quer mudar? A gente deve fazer algo, já que eu sei que foi um rei e que precisa passar, não vou ajudar ele, não. Foi ele que se dane, né? Como é que é? Como é que Mas, isso Daniel, funciona? mas o mais difícil que eu acho disso tudo é você respeitar a decisão do outro, né? Porque, às vezes, muitas das vezes, a gente, nesse afã, né, de fazer caridade, a gente pode desrespeitar o outro. Eu acho que essa linha é tão tênue. Como agir, em que momento agir, para que a gente não seja, para que a gente não violente o outro, né? Eu acho que essa é a pior, eu acho que essa é a pior situação. Porque quando eu estou falando desse outro, eu estou falando do outro, que às vezes eu acho interessante, eu gosto muito dessa metáfora de subir a montanha, né, que você vai vendo. Isso me lembra muito quando eu estou naquela região montanhosa ali de Tiradentes, né, que isso me lembra, né, que quando aí você vai fazer caminhada, que você tem que subir, morre de cansaço, realmente você vê o belo. Morre de cansaço. Você quer morrer, você acha que não vai conseguir voltar, né? Mas na hora que você olha o bonito, né, olha a beleza de Deus, você fala, meu Deus, muito obrigada por enxergar, né? Assim, é sempre essa que eu penso, né? Por respirar, né? Aquele ar que está mais puro, né? Mas dá um trabalho nada, né? A gente sofre, É, é ruim, dói. Francisco, e quanto mais você Foi. sobe na montanha, mais olhar para os seus erros do passado você tem. Você enxerga os seus defeitos que ficaram. Quanto mais você cresce, mais você vê os seus defeitos que ficaram. Aí você quer resgatar. Mas é aí que vem o olhar do outro, porque de repente você vê nesse outro que está lá na sarjeta
um reflexo seu. E aí, o que eu faço? Essa é a situação mais difícil que eu acho. Muito. Porque aí se você tem, digamos assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu construía para aquela pessoa, não sei o quê, eu quero dar um lar para ela. Mas a história não é bem essa. Eu acho que primeiro a pessoa tem que se conscientizar do seu momento, né? E o que realmente ela quer. Eu acho que quando a pessoa está completamente inconsciente, aí é outra história, né? Que aí você realmente tem que colocar no colo e tem que cuidar até ela voltar à consciência para ela tomar suas decisões. Mas eu, particularmente, acho que a caridade material, nesse momento, não só material, né? Mas eu acho também até você conversar com outra forma como você conversa. Porque a gente não pode esquecer que aquele companheiro que está na sarjeta é o nosso irmão de milhares de vidas, milhares de momentos. E que certamente já teve numa situação, né, uma situação social muito evoluída, e ele traz isso no seu inconsciente. E aquele orgulho, aquela vaidade, está lá. Está lá. E a forma como a gente se coloca diante desse outro, meu Deus do céu, isso para mim é difícil. Eu quero ajudar, mas é difícil. Em Francisco, deixa eu te falar, então, uma coisa que aconteceu comigo ontem, em relação a esse menino, que ele é menino, ele deve ter o quê? Uns 20 anos, máximo uns 22 anos. Eu faço os meus alongamentos, aí depois vou lá no Cajubá e volto e termino fazendo alongamento ali na praça. Então, a hora que eu estava fazendo meus alongamentos iniciais, ele foi lá na lixeira, pegou na caçamba, pegou as marmitas dele lá, e aí a hora que eu voltei, aí eu estava almoçando. 7h pouco eu já estava almoçando a gororoba dele, né? Aí eu fui lá Normalmente, eu não levo dinheiro, não vou fazer minha caminhada, não levo nada mesmo. Só, às vezes levo cartão. Quando eu tenho que comprar pão para mim, eu levo cartão. Quando não tenho, não levo nada, só levo chave. Aí, ontem, por exemplo, eu tinha que comprar pão, né? Aí, que eu terminei de fazer meus alongamentos, fui lá no Empório, comprei os pães, e aí comprei uns pães de queijo para ele e um guaraná. Aí, a hora que eu entreguei o guaraná para ele, antes de ir, eu comentei com ele, né, que ele já parece que ele estava com fome e tal. Ele falou: não, isso aqui e bastante comida que ele tinha pego, né? Aí eu comentei com ele, né? Falou: não, isso aqui dá para encher o buraco do dente. Falou: mas haja buraco de dente para caber tanta comida, né? Aí eu fui lá, peguei o Guaraná e os pães de queijo para ele, né? E a hora que eu entreguei para ele, falou: isso aqui é para ajudar a encher seu buraco do dente. Então. Mas você vê a felicidade que ele ficou. Então, ele não me pediu nada. Hoje, por exemplo, ele não pediu nada de novo. Mas hoje realmente, eu não comprei. Então, mas, assim, foi uma reação tão natural e aquela alegria, assim, a hora que eu ofereci o guaranazinho para ele, mas ele demonstrou realmente, assim, que estava satisfeito. E aí eu vim embora, assim, rapaz, como é fácil, assim, às vezes você poder você fazer alguma coisa assim pelo outro. Por alguém. Então, e é uma sensação assim tão gostosa de É verdade, é você verdade. fazer. Então, as Eu oportunidades fico pensando, sempre aparecem. Eu Quando dá acho. essas oportunidades, a gente faz. Só que Você só conta. Pode falar. Não, só queria completar o que eu estava falando para o Amado, mas no caso dessa pessoa, né, que você já passa por ele diariamente, vocês fizeram uma proximidade mental, né? Psíquica, você já tinha uma proximidade. Então, foi legal. E isso a gente percebe, né? Mas tem algumas situações que eu tenho dificuldade ainda. Apesar de que eu vou, eu furo a bolha, eu vou lá, mas às vezes eu fico com medo de uma reação ao contrário, sabe? Eu já tive casos de pessoas que eu dei comida, ela jogou assim em cima de mim. Assim.
ela estava num momento de muita angústia, de muita raiva da situação, entendeu? Então, até essa conquista, a gente tem que ter sensibilidade para saber como fazer, entendeu? Pode falar, Valquíria, desculpa. Não, só você falando, eu fiquei imaginando a situação. Eu acho que o sorriso de gratidão, né? Ele não estava com fome, ele já tinha tampado o buraco do dente. Eu acho que foi muito mais pelo cuidado que ele percebeu, tipo assim, ó, ele me viu, ele me enxergou. E, assim, você contando, eu quis achar que veio daí a gratidão dele, não pão de queijo, que você podia ter dado qualquer outra coisa, mas você enxergou ele ali naquele momento. E aí é onde eu acho que a gente é muito pontual nas ações que a gente tem. Mas assim, eu falo a gente, eu me incluo dentro disso, né? A gente é muito imediatista, ele tá com fome, toma uma bolacha, não. Mas o que a gente faz para que isso não aconteça no futuro? É isso que eu fico me perguntando, sabe? O que a gente tem que fazer para pensar a longo prazo, né? Como que... E aí você vê campanhas para não dar a esmola, porque no sinal, porque incentiva, aí você fica... Eu me vejo assim, eu me pergunto toda hora, dou, não dou, faço, não faço. Mas eu acho que é muito nesse sentido, a gente tem que tentar ser maior no sentido de não olhar para a situação, né? Mas o que a gente poderia fazer? E aí um gesto, tipo assim, fome ele não estava, ele já tinha comido. Mas o de mostrar, eu te percebi, eu tô te vendo, né? Toma um café, que é um afago, eu acho. Acho que foi meio que um afago, né? O sorriso vem daí. Por isso que começa a surge as instituições. As instituições que você não dá conta de fazer, às vezes, sozinho, para que aconteça essa oportunidade de ajudar numa escola, né? Então, você tem que instituir com esforço de muitos, com capacidade de muitos, para poder transformar essa... Porque quem está nessa situação são os caídos. Então, você tem que levantar sempre quem está caído. Caridade sempre vai ser para quem está caído. Você não ajuda o perfeito. Por exemplo, eu vou fazer caridade com Jesus, né? Jesus está muito acima de mim. Então, quer dizer, sempre a caridade, ela é um ato para quem está abaixo. É alguém que está precisando de você. E se ele está numa condição de resistência, é um caído. É um caído. É um que permanece na condição de ser ajudado. Por exemplo, o maior que nós temos é Jesus, né? Jesus já sabia quem eram esses que vinham de capela, já conhecia, sabia que eles eram orgulhosos, que eles iriam comportar dessa forma, mas permitiu, no seio da Escola Terra, que eles viessem. Então, instituiu, vamos dizer, ele montou uma instituição naquele momento para receber esses decaídos, esses que vieram de lá. Então, aí é que está a nossa condição de seres humanos. Então, por exemplo, uma casa espírita, gente, tem que se adequar. Uma casa espírita tem que ter olhar para a sociedade, para as pessoas que estão abaixo, que estão no crime, que estão nas condições míseras da vida, porque eles não pensam como você, eles não pensam como aquele que está equilibrado, eles são desequilibrados. Então, a Casa Espírita é para dar esse serviço, então tem que institucionalizar metodologias, condições para que eles acordem. Então, é transformar o centro numa terra para receber os capelinos, aqueles que precisam de regeneração, de melhoramento. Agora, é difícil. Não é fácil? Não, é difícil. A situação para você montar, sair do conforto que a casa espírita tem, né? Tirar aquela tranquilidade, porque o que a gente busca dentro de uma casa espírita? Tranquilidade. A própria evangelização noturna é isso. Você tira os filhos, os meninos que atrapalham os estudos. Às vezes monta, não estou falando que está errado você instruir ali, não. Estou falando que é um ato que nós vemos que a Casa Espírita precisa mudar, transformar realmente numa escola de família, uma escola de aproximação das pessoas, e partir muito para a realização, o trabalho.
envolver todo mundo no trabalho, no serviço, só que tem que institucionalizar, porque senão fica solto o trabalho de alguns, trabalho que um gosta, que o outro não gosta, e a caráter, às vezes, perde muito com isso. Deixa de vincular o estudo com a prática, sabe? Muitas vezes a Casa Espírita tem errado muito. Não é só União e Amor, não, é todo o movimento espírita está assim. Todos os lugares que você vai, a situação é a mesma. Então, você tem que institucionalizar metodologias, trabalhos, né, para que isso aconteça, para que envolva a nossa criança. Por que a nossa criança tem dificuldade de ficar no centro? Chega um certo momento, o menino não quer ir mais no centro, não. Enfadonho e cansativo, gente. Então, nós temos que ter trabalho, atividade, senão isso não pega. Não pega. Nós vamos mais uma existência, mais 3 existências, do mesmo jeito. E não vai mudar. Então, a Casa Espírita tem que criar sistemas, trabalhos para envolver a todos. É o que eu vejo de melhor para a Casa Espírita, a instituição trabalho. Concordam ou discordam? Pois é, esse caminho da luz está sendo mais um estudo mesmo de autoconhecimento, né? Porque a gente acaba se vendo, né? Leva a gente a pensar o que eu estou fazendo, o que eu poderia fazer, e acaba que é um diálogo mesmo nos moldes desse trabalho que você está propondo na Casa Espírita. Né? Aí, de vez em quando, a gente vai lá, dá uma lidinha e tal, pega um trecho, nós vamos trabalhar em cima disso aí, mas dentro das nossas necessidades emocionais mesmo, né? Então, esse trabalho, realmente, a gente percebe que ele é muito importante, sabe? A Casa Espírita não é uma sala de estar. E agora, mas poderia ter um espaço na Casa Espírita para isso. Eu penso, sempre pensei isso. Não só depois que eu estou no União e Amor, eu já frequentei várias casas espíritas, né? Sim, mas o principal que eu aprendi foi que para você permanecer numa casa espírita, você aprende muito, porque você tem que aceitar muitas coisas. Se você quiser trabalhar, não tem outra forma. Sabe? Não sei se eu me fiz entender, porque às vezes a gente se rebela, mas se rebelar não é o caminho mais adequado. E os outros também têm que aceitar as nossas imposições, né? Não podemos esquecer. Tem, eu sei que sim, né? Mas aí, quando você se insurge, para eles uma indisciplina, aí você é colocado lá no seu lugar de pária, né? Eu acho que todos nós somos rajás e párias ao mesmo tempo. Nós somos uma instituição hindu dentro da gente. Isso aqui é verdade. Se a gente for olhar o nosso comportamento, a gente tem os dois a todo momento. Afinal de contas, nós somos marianos, né, o Valquíria? A origem eu não sei muito de onde eu sou, não. Mas... A origem nossa é ariana. O Emmanuel coloca que os brasileiros, a origem mais é ariana. Né? Você de onde que veio? Da Europa. O brasileiro é europeu encarnado aqui. Eu acho que se nós não somos arianos, a gente aprendeu muito bem com eles. Verdade. Gente... Daniel, você falou que na fala da Valquíria, no princípio da fala da Valquíria, você falou assim, que nós não sejamos um deles, né? Eu acho que nós somos, sim. Os renitentes lá deles. Foi uma quando brincadeira. Fala da última hora, quando é da última hora, eu não duvido nada, cara. A gente aprende, como diz o Amaro, nós aprendemos muito bem essa questão aí. Aprendemos bastante. E tem um microfone arrastando aí. De quem é o microfone? Tem um microfone arrastando aí. É o Guilherme. Acho que é o Guilherme. Não, perdão. Eu estava esperando uma hora para falar e demorei. Pode falar. Então fale agora. O microfone já fez por mim mesmo.
Uma das maiores vergonhas que eu já passei com os irmãozinhos carentes foi um dia que me parou um irmão no meio das minhas entregas e eu fiz a indelicadeza de... Ele queria conversar comigo e eu fiz a indelicadeza de acelerar, querer dar para ele algum dinheiro. E ele pediu que ele não queria, cara, ele não queria, olha só, ele não queria dinheiro. Ele precisava conversar. Aquilo ali foi um tapa de luva de pelica, assim, eu acho que o maior que eu já recebi na minha vida. Ele precisava de contar um problema da vida dele. Aí, naquela hora, eu entendi a necessidade de eu passar por cima da minha preocupação pessoal, com as minhas coisas, e me doar para ele com o que ele precisava. E acalmei o coração e deixei ele conversar, contar as dificuldades da vida dele. Foi, sei lá, 3 minutos. No final, eu conversei, eu dei reciprocidade no assunto dele e pedi se eu podia ajudá-lo também financeiramente. Eu pedi licença para poder. Então, ou seja, não é o que ele queria quando ele me buscou. A gente estava falando de caridade, de ajudar, mas olha só o que essas pessoas na rua às vezes passam, a solidão, não ter com quem conversar, com quem se abrir. E aquilo ali foi uma lição para mim, nossa, que eu nunca mais esqueci, até uns 10 anos isso, que a gente tem que ter calma na hora que um irmão carente estiver chegando. A gente vê o que ele precisa. A gente tem que ter essa abertura. E não achar que é dar dinheiro, dar uma caridade, dar um bem material, que resolve. Muitas vezes é a nossa pequenez, nossa falta de condição de doar na hora, que quer quase que se livrar dele dando uma esmola. Isso é uma coisa que a gente não pode cair nessa. Pode até ajudar depois, mas tem que ver o que ele precisa. Que ele precisava de ouvir, ele precisava de alguém que ouvisse ele. Isso, para mim, foi uma lição de vida, viu? Verdade. Vou na última parte aí, Amaro, para a gente encerrar essa parte aqui. Eu acho que já falou de tudo aí que tem para frente nesse parágrafo. Em face de Jesus. Abre o seu microfone, Amaro. De Jesus. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvakas. Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas, mas acima dos seus yogis e de seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e iluminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça e o seu reinado sem fim. Então, reconhecer aí a Índia como sendo berço de muitas filosofias e religiões, inclusive do materialismo, na escola de Charvakas, né? Charvakas é uma escola de materialista que teve seu fim também antes do Cristo. Foi antes do Cristo. Aí a gente vê a presença de Jesus, né, como sendo aquele que fez a diferença, né? Então, um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e a sua beleza misteriosas. Mas acima dos seus yogis e de seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo, que é Jesus, né? Então, a gente sabe que
A gente tem que ter a gratidão, mas a gente sabe que é Jesus que está por trás disso tudo, né? O que vocês têm a falar para esse fim aí? Daniel, Hum. eu por exemplo, eu já li esse livro aqui, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Só ontem que eu percebi, que eu entendi isso aqui, que o materialismo veio dos hindus também. Eu já está salientado aqui e eu não sabia disso. E era um problema deles lá, ó, Amado. Ué. Problema de capela que veio com os arianos, uma turminha ali que pensava dessa forma, que é o pensamento materialista, que não tinha alma e com a morte acabava tudo. Esse é o pensamento da escola de Charvak. Você viu, e foi 600 antes de Cristo e acabou em 1000, por volta do ano 1000. Ou seja, durou 1.600 anos essa escola. E conseguiu transformar a nossa humanidade, né? Ou seja, o que não presta a gente aprende, não precisa de... Até hoje. De lá que nós viemos, então, Amário, dessa escola aí, ó, desse Charvak aí, ó. Charvacando. Nós somos charvacando. Charvacando. Nossa Senhora, não fala isso, não. Eu aprendi e pratiquei muito, e pratico muito com eles, isso eu não tenho dúvida. Ah, eu também não tenho, viu? Não tenho. Agora, isso aí, de todo jeito, o aborígene, no seu desenvolvimento, com certeza, ele ia se apegar da mesma forma, né? Como se apegou. Não vamos culpar só eles, não. Eles só estimularam, né? Eles nos estimularam a pensar dessa forma, até porque você, quando é materialista aqui, você tem a sua própria iniciativa, né? O seu próprio ser, sua vontade. E ninguém cria essa vontade. Então, do mesmo jeito que você não muda ninguém, também ninguém te muda. Então, você é um ser que raciocina, que pensa. À medida que você vai evoluindo e crescendo na racionalidade, no discernimento, você vai sabendo o que é bom, o que é ruim. Então, não é porque o outro falou também que eu vou seguir. Mas eu acho que eles estimularam, sim, a humanidade a pensar nesse caminho, como também ensinou a gente a pensar no caminho da nossa espiritualização, né? Então, o fator mais importante aqui que eu vejo é que eles vieram de diferentes formas para a Terra. Mesmo sendo arianos, tinha aqueles resistentes ao pensamento da alma acabou na morte. Ou seja, que não tem alma, né? Na verdade, o ser não tem alma. No materialismo, não tem nem alma. Então, quer dizer, morreu, acabou. Então, é o corpo humano que prevalece. Eu conheço tenho um amigo que ele é materialista, mas não tem lado não, gente. Eu converso com ele, não tem lado não. Ele é morte, acabou, morreu, ele tem muitos bens, é um cara de um certo patrimônio, mas ele está convicto e ele é um dos presidentes da associação materialista. Eu nem sabia direito que tinha isso. Mas tem o presidente da associação materialista, amigo meu. Isso, mas não sabia disso também, não. Mas tem uma associação lá. Acho que é associação mesmo que chama. Mas, gente, olha o nosso... Daniel, diga quem são seus amigos que eu te digo. Nossa Senhora, eu tenho medo disso, Amado. Mas eu fico tentando convencer ele, assim, de sutil, né? Porque de frente não tem jeito, não. Ele é bem taxativo. Ó, se Mas você o vier próprio conversar com materialismo aquelas também coisas... explica, né, a incoerência de juntar bens, porque se morreu, acabou, para que está juntando tantos bens? Para deixar isso aí para quem? Não, é o gozo. É o poder. É o gozo, o poder. Mas eu acho que é exatamente isso que justifica o materialismo. Usufruir tudo que eu posso usufruir agora, porque depois acabou mesmo. E se acabou mesmo, não tem problema não, fica aí.
vai fazer falta para mim mesmo. Então, eu acho que é isso, exatamente a justificativa é essa. É verdade. Gente, então, família indo-europeia, semana que vem, migrações sucessivas. Vamos, na semana que vem, estar junto de novo, se Deus quiser, né? Em busca das nossas origens. Bom, deixa eu falar um negócio rapidinho, a gente está acabando aqui, mas falar nessa coisa do materialismo. Esse sentimento que as pessoas têm de que de extinguir, né, de acabar aquele que faz o mal. Isso é um sentimento que está muito na gente. A criatura é mal, é ruim. Aí você, se morrer, ai, graças a Deus que morreu, a gente se vê livre disso. A gente sente isso. A gente pode ter vergonha de admitir, mas a gente sente. A gente não concorda com a pena de morte, porque a gente não pode nem falar nisso, eu também não concordo, acho horror. Mas a gente pensa, nossa, eu não esqueço da cena, vou acabar rapidinho, do Lázaro. Eu nunca esqueço isso, gente, esse negócio que está na minha cabeça. Lembra do Lázaro, né? Quem não sabe do Lázaro? Que foi aquele moço, né, que cometeu muitos crimes e foi perseguido, né, até matarem ele, né? E aquela cena, eu acho que se um dia eu tiver Alzheimer nessa vida, a única cena que vai ficar na minha cabeça é aquela. Dos policiais um pegando nos braços, o outro pegando nas pernas e jogando ele dentro do caminhão. Cara, aquilo ali me deu um horror tão grande que essa cena não sai da minha cabeça. E muita gente aplaudindo, achando que, ó, que maravilha, o homem morreu. Então, assim, e são pessoas que estão na igreja, são evangélicos, são católicos e espíritas, entendeu? Eu já fiz essa conversa com muita gente, e todo mundo fala, mas graças a Deus que mataram ele. Eu falei, cara, tu é espiritualista que fala isso. Entendeu? Isso me dá um horror, eu não esqueço disso, gente. Eu queria só fazer esse comentário, porque eu desabafo isso em vários grupos que eu estou. Mas, Francisca, você está no grupo de estudo da Joana, não está? Ou da Joana de Ângeles, no sábado? Sim, tô. Então, lá no começo, pelo menos até... Já falei disso lá também. Isso aí faz parte do processo de aceitação principalmente a aceitação da nossa sombra. Todo mundo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Eu, por exemplo, essa madrugada eu quase matei meu cachorro. De raiva que ele me fez. O cachorro pegou bosta, cagou na sacada, pegou a bosta e saiu esparramando no apartamento inteiro. Eu acordei 2 horas da manhã com bosta no quarto da Amélia, bosta em cima do sofá, bosta no meu quarto. Então, assim, eu tive vontade de pegar esse cachorro e matar ele, pegar uma faca e degolar o cachorro. Você está muito bem aí. Em contrapartida, fui eu que peguei os gatinhos, resgatei os gatinhos aqui na porta do prédio e levei para uma mãezinha de leite lá em nossa chácara Valparaíso. Parei um dia inteiro de serviço para poder levar os gatinhos com a mãe de leite, que eu tive todo o trabalho de achar uma mãe adotiva para 4 gatinhos que foram abandonados dentro de um saco preto aqui na porta do prédio. Então, assim, Mas porque ela não foi lá no seu apartamento fazer sujeira. Ela não foi fazer cocô lá. Porque na hora que o bandido entra na sua casa com a faca para tentar te matar, você não vê outra coisa. Você vai parar e pensar assim, nossa, eu vou dar a cara pro bandido me matar. Aí isso é hipocrisia demais, você parar e falar assim, nossa, eu sou bom demais. Aí entra a questão do orgulho de ser humilde, né? Eu sou tão bom que eu vou dar o meu pescoço para o bandido vir passar a faca para poder ele roubar a minha casa. Isso é pura hipocrisia, ninguém faz isso. Ana, a ideia da fala não foi essa, não, tá? A ideia da fala foi exatamente a gente se sentir bem com a morte do outro só porque o outro fez mal. Era só isso. Mas eu já tive bandido na minha casa saltando. Então, aqui em casa a gente já teve bandido também, já teve problema de entrar ladrão, quase matou meu pai. Então, assim, isso é tudo processo de conhecer e compreender, aceitar e trabalhar a nossa sombra. Isso é um processo individual. Aí não adianta eu querer ficar criticando, julgando a sociedade, eu tenho que trabalhar isso em mim. Os outros estão no processo evolutivo deles. Gente, quem pode printar a tela aí? Todo mundo aparece na tela aí. Quem pode printar a tela? Se todo mundo aparecer, eu tiro uma foto. Todo mundo aparece, eu tiro uma foto. Todo Lara, mundo aqui. Jaque, Inês, Matheus, aparece. O meu aparece a minha cara em cima de alguém.
Vamos lá, que eu tiro uma Aparece foto. aí. Cadê a Está faltando Jaque? a Lara, a Não Inês, está apareceu, faltando o a Lara? Matheus. Isso. Está faltando o Matheus. Cadê o Matheus? Matheus. Marcelino. Ei, Matheus. Ah, é você, Aqui. Matheus. Não tinha te visto ainda. Eu sabia que era você, mas não sabia se era você. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí, só um minutinho. Não desliga agora, não. Vou ver se deu certo. Ah, Joana de Anjos, cadê você? Eu vou jogar no grupo só para eu ver se deu certo. Espera aí, só um minutinho, tá? Eu estou no Peraí, computador, peraí. eu consegui printar a tela aqui. Deu Vou certo. jogar lá no grupo. Eu tirei uma foto e já pus no grupo. Ah, tá. Manda as Tem duas. aqui também do que ficou computador. Manda as melhor. duas. Deu certo a foto, tá aí no grupo, todo mundo. Gente, ó, nós Gente, temos ó, uma fiquem com confraternização na próxima quinta-feira, né, Ah, Gabriel? é mesmo, Ah, hein? né, Tem, Daniel? Tem lanche. tem na próxima quinta-feira, tem a confraternização, 8h15. A gente tem que levar Leila. alguma coisa, não tem? Tem que um levar um Dessa prato. semana levar já? um pratinho. É essa semana agora. Tá? Dia Quinta-feira que vem. 27. Posta aí para nós aí de novo. Lembra a Leila, gente mais depois. nos dias. Lembra aí, Leila, para nós. É confraternização do nosso grupo aqui? Eu não estou sabendo. Gente, ó, então fiquem com Coloca Deus. no grupo, tá? São todos Deus os também, grupos gente. do Bom domingo para estudo, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Fiquem com Deus. todos os grupos de